MySQL, migração passo a passo. Bom, meu nome é Márcia Booth e eu estou aqui na Data Access nos Estados Unidos, fazendo teste e fazendo treinamento, documentação e muitas das coisas que a gente vê no produto, da usabilidade, enfim. Então, hoje o que a gente vai cobrir são os tópicos de MySQL. Vou falar um pouquinho sobre o ambiente do MySQL, especialmente para quem é novo nesse ambiente. E depois a gente vai fazer a migração, para vocês verem a migração passo a passo do Dataflex para MySQL. E para quem já está usando um SQL Server, a gente vai também cobrir como você pode migrar. Se vocês quiserem fazer teste, começar a investigar como a aplicação de vocês vai trabalhar no MySQL, isso também vai ser útil, né? Algumas lições aprendidas no meio do caminho, isso é quando a gente começa a adotar um produto novo, algumas coisas que a gente aprendeu, né? E testando e aprimorando o produto. E, no final, perguntas e respostas para vocês, para abrir para quem tiver alguma experiência, alguma pergunta específica sobre a utilização do MySQL, né? Então, vamos começar cobrindo o ambiente do MySQL. O ambiente MySQL tem os dois lados, né? O lado do servidor e o lado do cliente. No lado do servidor, que é onde estão os dados vão estar armazenados, normalmente você tem um servidor que pode ser dedicado só para o banco de dados e a aplicação fica num servidor diferente. Para aplicações pequenas e até pela flexibilidade do MySQL, você que pode, tanto no desktop, no laptop, você pode rodar o MySQL em vários ambientes. Então, você pode ter um servidor que está tanto com a aplicação quanto com o banco de dados, né? Mas para fazer o download e a configuração, vocês vão para esse website que está mostrado aí a URL, né? E o endereço. Então, a edição que é muito popular, porque é de graça, né? É a Community Edition. Eles têm outras edições, vocês podem ver, a maior diferença entre as edições é a capacidade de administração, né, e volume. Então, vocês podem ver isso tudo no site do MySQL. Como requisitos mínimos, como é que você pode calcular o tamanho do servidor. Essa ferramenta do MySQL Calculator ajuda para calcular a memória que você precisa no servidor para ter uma performance boa, né? Então, essa é só uma dica. E ferramenta importante que usa, que é a interface gráfica, né, é o Workbench, que você consegue manusear e administrar o banco, criar bancos de dados e o ambiente no servidor, né, do MySQL, você faz através do Workbench. Eu botei também essa configuração importante para a gente, porque não é o default do servidor. Então, e afeta a operacionalidade do servidor com as nossas aplicações. Então, quando estiver configurando o servidor, é importante modificar essa configuração para o Latin One. E a Collate também, né, a mesma coisa. Então, essa é a parte do servidor, o lado do servidor. E agora, o lado do cliente, a gente tem como acessar, né, o servidor, que precisa o componente ODBC, que vai ser o intermediário entre a aplicação e o servidor.
o nome, né, é o connector, MySQL Connector, e também é o mesmo lugar que pode ser instalado, se você já tem o servidor rodando, e você pode acessar o download e fazer a instalação do ODBC separadamente. Então, a única coisa é fazer com o driver de 32 bits, né? Isso é o que a gente usa. E também, quando estiver fazendo a configuração do DSN, para optar, porque dois drivers são, duas versões do driver são instaladas, é o ANSI e o Unicode. So, agora, para fazer a configuração do DSN, vocês optam por criar o DSN usando, né, o ANSI driver. Então, essa é a parte onde a gente passa para a migração, para vocês verem a migração. Só para rapidamente aqui cobrir o que eu estou usando, né? O ambiente Dataflex que eu estou usando é o 19.1, que também pode ser baixado no endereço da Data Access. A workspace que eu tenho usa Managed Connection e o driver, a versão do driver é a 6.3.015. Então, essa é uma versão mais recente e a gente vai estar fazendo disponível agora esse mês. Aqui é instalada com 19.1, é 6.3.013, mas a gente está constantemente fazendo updates e correções e já tem uma outra versão do ODBC, de todos os drivers. Então, agora, para mostrar como a gente faz a migração, né? Deixa eu abrir aqui minha máquina. Acho que todo mundo... Agora, essa máquina é na Amazon, uma instância da Amazon. E eu já tenho configurado aqui, eu vou abrir esse é o Workbench, né? Essa tela inicial do Workbench. O que a gente está usando, eu tenho a versão 8.16 do Workbench do MySQL agora. Eu estava vendo, eles têm uma versão nova, já é a 0.18. E então eu vou estar fazendo o update da máquina para continuar também com a última versão deles. Mas essa é a versão 16 que eu estou usando aqui. Então, aqui vocês podem ver, tem uma parte de administração, né, das opções e qual o servidor que eu tenho. Então, aqui vocês veem que é o 16, onde o arquivo de configuração, as opções que estão selecionadas, né, para o servidor. Aqui você basicamente tem a informação do servidor. Para manipular esse arquivo, né, de configuração, a gente vai aqui nas opções, e uma das coisas que, como eu citei anteriormente, é a parte para fazer a configuração do collate, né? Então, a gente tem aqui, o meu já está setado para o Latin One. Então, qualquer banco de dados novo que eu crie vai usar essa configuração. Então, a gente vai ver isso aqui no esquema no MySQL é a mesma coisa que banco de dados. Então, os termos são iguais, né? Significa a mesma coisa. Então, para a gente fazer a nossa conversão, a primeira coisa vai ser criar aqui um novo banco de dados, um novo esquema, que eles chamam, né? Então, eu vou chamar eu vou estar convertendo o nosso famoso exemplo, né, do order entry. A gente clica aqui no aplica,
para criar o banco de dados. Então, aqui vocês podem ver que o banco de dados já está listado aqui. E só um minutinho. Pronto. Então, o banco de dados já está criado. E as tabelas aqui, que está sem as tabelas ainda. Então, a gente criou o banco de dados. Esse seria o primeiro passo para a conversão. Então, eu vou agora ver aqui no meu DSN, só para configurar também como o meu cliente Dataflex vai acessar esse banco de dados que eu acabei de criar. Então, isso tudo antes da gente entrar no Dataflex. Isso é a parte estrutural antes que não envolve Dataflex, né? Então, aqui eu já tinha criado esse order DSN, eu vou mostrar aqui. E essa é a parte que a gente entra, né? O driver que a gente está usando é o ANSI. Como vocês podem ver, tem o Unicode também instalado, mas a gente seleciona o ANSI. E eu ponho como o System DSN, porque criando na máquina vai ficar disponível, esse DSN fica disponível para todos os usuários da máquina, né? Se eu crio só user, vai ser especificamente para um usuário. Então, estou criando como um sistema. E aqui, quando a gente cria, entra com o nome, né? Aqui especificando o localhost, aqui o nosso banco de dados que está local. O usuário, a senha, e aqui você pode selecionar que banco de dados. Então, a gente criou esse banco de dados, vou fazer um teste só para ter certeza que a conexão está funcionando. E esse é o nosso DSN. Então, essa parte fora do Dataflex já está configurada, né? Preparada para a gente fazer a nossa conversão. Então, a gente vai, deixa eu minimizar aqui. A gente vai pegar, no Dataflex eu criei uma cópia deixa eu abrir aqui para vocês verem também, a cópia a cópia da Workspace, né? Eu fiz uma cópia especificamente para a gente fazer no webinar aqui. E esse é a nossa parte dos dados. Por enquanto é só Dataflex, né? Como vocês podem ver. E aqui eu vou abrir. E a gente pode ver aqui também que os nossos arquivos são todos Dataflex, né? Mais informação também que você pode ver no Table Explorer. Bom, a primeira coisa para fazer aqui é abrir o nosso Connection Manager para usar a Manage Connection, que é o jeito mais fácil de você manter e conectar com banco de dados diferentes. Isso dá flexibilidade porque quando você cria uma Connection ID, você linka, né? Aqui vou criar uma nova. Você determina que banco de dados que você vai estar acessando. Então, com a mesma identidade, você pode criar uma conexão para arquivos diferentes. Por exemplo, se você tiver um ambiente de teste e um ambiente de produção, você tem duas opções. Você pode criar uma nova conexão e mudar, né, para os seus arquivos, ou você faz uma conexão só e muda qual banco de dados que você está apontando, né, essa conexão. Então, dá uma facilidade, você não precisa ficar trocando
a identidade na conexão aqui para acessar arquivos, bancos de dados diferentes. Então, não tem nenhuma mudança no seu arquivo INT, você continua com a mesma ID, né? Mas com a flexibilidade de, quando muda essa configuração, você pode acessar bancos diferentes. Então, aqui o que a gente vai entrar é a nossa... deixa eu criar uma SQL Order ID. Nesse caso, eu estou fazendo para Workspace, que é Order. Então, eu vou mostrar aqui o nosso DSN de sistema. Tem a lista. E aqui está o DSN que eu quero, né, acessar. Fazer um teste da conexão. Conseguir conectar normalmente. Então, aqui agora a gente já tem a nossa conexão criada. Eu gravo. E, por enquanto, a gente ainda está com os arquivos Dataflex. Então, o próximo passo, já que o servidor está com o banco já criado, já criamos o DSN e agora fizemos a Managed Connection. Então, agora a gente pode fazer a conversão dos nossos dados, que vai ser pela conversão, esse wizard, né, de conversão, para converter os dados, os arquivos Dataflex, para acessar o banco MySQL. Então, aqui está a nossa Connection ID. Então, a gente aceita e continua. E aqui eu vou converter todas as tabelas, por enquanto estão todas em Dataflex. A gente seleciona todas. Então, as 12 tabelas vão estar convertidas. Aqui eu vou deixar normal. E uma das coisas é a possibilidade de converter de tabela HECNAM para tabela standard, né? Porque você, no mundo Dataflex, no mundo SQL, né? Os indicadores de cada registro, né? De cada row, você tem uma combinação de colunas. É uma coluna ou uma combinação de várias colunas com uma primary key que identifica. Então, não tem a necessidade de ter o HECNAM. Mas, como isso é uma aplicação tradicional, você tem a opção no Dataflex de continuar com o HECNAM ou não. Então, a gente vai deixar como HECNAM aqui e vamos fazer a conversão. Normalmente, no ambiente SQL, você tem um esquema. O esquema é diferente, o significado é diferente de banco de dados. O esquema é mais um agrupamento que você pode fazer dentro do banco de dados. No MySQL, como a gente já viu, né, não tem essa distinção. Então, a gente deixa essa opção em branco. Vou deixar tudo como o default e a gente continua. Aqui é uma descrição do que vai acontecer, né? A gente conseguiu fazer o login. Vamos continuar com a tabela. Depois da conversão, a gente vai ficar com as tabelas Dataflex e essas são as tabelas que vão ser convertidas. Então, a gente apertando aqui o Next, aí começa a fazer a nossa conversão. E essas tabelas são tabelas pequenas, então a gente vai ter uma conversão de não muito tempo, mas você, quando estiver fazendo outras conversões, né, esse processo vai demorar mais um pouco, porque você não só está criando a estrutura, mas também copiando os dados. Então, a gente conseguiu converter, a gente encerra o wizard aqui, e aqui automaticamente você vê que já está, a tabela já foi
já mostra como uma tabela MySQL, né? Uma tabela usando o ODBC, o nosso Connectivity Kit. E aqui a nossa conexão, agora mostra que a gente já tem a conexão. E a mesma coisa quando a gente seleciona aqui no Properties Panel também a informação do driver, né? A gente pode fazer aqui pelo Database Explorer, todas as tabelas já estão no DBC. Aqui a gente vê tanto o conteúdo quanto a informação da conexão, né? E o que foi criado. A gente pode ver aqui no lado no MySQL, vou fazer um refresh, e vai mostrar, agora as nossas tabelas já estão aqui no MySQL. E vocês podem ver que o HackNum foi criado, foi a seleção que eu fiz, né, de continuar com o HackNum, então as tabelas são tabelas HackNum. Você tem aqui a coluna e o que foi convertido, né? Então, a gente pode selecionar o conteúdo e aqui, vamos pegar fazer vamos ver no número, se a gente fizer alguma edição aqui, no Database Explorer, né, a gente grava, quando a gente voltar aqui, a linha já vai estar atualizada no MySQL. Então, a conexão é direta e a nossa conversão foi finalizada. Agora, um caso. Então, isso é como é um processo simples no Dataflex, e vocês veem a conversão e aqui o que está acontecendo no lado do SQL, do MySQL. Então, agora, se vocês tiverem uma outra workspace, como, por exemplo, a gente tem aqui a workspace do web, né? Se vocês têm outra workspace para conectar com os mesmos dados, você não precisa fazer a conversão novamente. Acessando mesmo o banco de dados, os dados já vão estar no servidor. Se vocês criam mais tarde uma outra aplicação em uma workspace diferente que vai precisar acessar o mesmo banco de dados, o que você pode fazer? Deixa eu mostrar aqui. Então, isso é o que a gente tem. Isso é o nossa order, né, do Windows, aplicação Windows. Então, a gente aqui, eu separei também a versão web. Então, a gente pode vir aqui a versão web. Então, a versão web, por enquanto, é a mesma coisa. Por enquanto, eu estou acessando o mesmo grupo de arquivos, né? E em Dataflex. Então, agora eu quero que essa workspace também acesse esse grupo de tabelas, em vez do Dataflex. Então, como as duas workspaces estão compartilhando o mesmo file list, a mesma lista de tabelas, um jeito simples que vocês podem fazer é simplesmente copiar, né, a parte, o diretório, né, o folder de dados. Porque aqui vocês veem, essa foi a que a gente converteu. Aqui todas as tabelas estão apontando para o MySQL. Então, um modo fácil é simplesmente copiar o arquivo, o folder, né, de dados para aqui do web. Então, deixa eu fechar aqui para não ter nenhum problema.
eu provavelmente vou ter que parar a minha aplicação. Deixa eu tentar aqui. Então, pronto. Aqui agora eu vou estar com os arquivos INTs, né? A minha parte de conexão vai ser a mesma, o file list também. Então, agora, quando a gente abrir a nossa web, a versão web, né, da nossa aplicação, eu já vou estar acessando o MySQL também, né? Então, a gente pode dar uma rodada na aplicação. Aqui também. E se a gente entrar aqui na nossa manutenção, o nosso registro está aqui, que a gente está acessando os dados MySQL. A gente pode fazer uma outra modificação aqui nos dados, gravar. E quando a gente abre o MySQL, fazer um outro refresh aqui, e o nosso registro está atualizado através da aplicação web. Então, esse é um jeito simples de vocês, duas workspaces que acessam os mesmos arquivos, de vocês converterem ambas, né, para acessar o MySQL. Então, vamos voltar aqui. Agora, a próxima aplicação, né? O próximo passo que a gente vai fazer é a migração do SQL Server para MySQL. Não sei quantos usuários já estão no SQL Server, mas muita gente migrando, né, do Dataflex por motivo de limite do banco de dados, do tamanho, né, precisando de alguma mais flexibilidade. Vocês já estão usando o SQL Server. A vantagem que a gente viu, né, do SQL Server para o MySQL é muito em custo de deployment, em custo de utilizar o banco de dados. Na performance, SQL Server e MySQL estão bem próximos. Então, é uma performance equivalente, né, que você pode obter com um custo menor. Então, essa é uma grande vantagem para usar o MySQL. Então, vamos ver aqui um pouco, de novo, o que eu estou usando, né? Esse é o ambiente. Para converter de SQL Server para MySQL, a gente precisa usar os dois Connectivity Kit, tanto do ODBC, que é onde a gente está conectando com o banco de dados MySQL, e o MSSQL, que é como a gente conecta nativo, né, uma conexão nativa com o SQL Server. Então, a gente vai fazer o mesmo exercício, né, de usando uma workspace para fazer criar Manage Connection e criar conexão para os dois ambientes. Então, deixa eu abrir de novo a minha tela aqui. Vou pegar aqui. Então, a gente deixou fechar essa. Então, primeiro, eu vou aqui, o que a gente tem, né? Eu já criei um banco. Eu fiz o download, deixa eu mostrar primeiro o SQL Server. Eu fiz o download do exemplo do Chinook, com as tabelas, né, de álbuns e tudo que isso está disponível.
você vai, se você quiser experimentar com esse banco de dados para fazer um download, só busca como dar um download do Chinook para SQL Server e faz o download, é um script. Com esse script você roda e faz e cria, né, o banco de dados. Então a gente fez isso, criou o banco de dados já com alguns dados, né, o que vem com alguma informação já no banco de dados. E eu já criei também no lado do MySQL o banco de dados vazio, né, que está aqui, não tem nenhuma tabela nesse banco. É só para receber os dados as tabelas, né, do SQL Server. Então, bom, uma coisa também que eu queria mostrar é que no Workbench você tem a Migration Wizard aqui, né? Que você pode fazer a migração. Mas, como o nosso ambiente Dataflex, a gente precisa a configuração do Dataflex, pela experiência, né, que a gente teve de importar e exportar tanto do SQL Server direto para o MySQL, ficou mais fácil a gente fazer direto no Dataflex. Então, porque o Dataflex vai criar não só as tabelas que a gente precisa, transferir as tabelas que a gente precisa, mas também a parte do Dataflex, né? Setando o ambiente para o Dataflex. Então, a gente... Bom, aqui as tabelas. Então, a gente vai criar agora... Vou abrir a Workspace que eu criei já. Assim, SQL para MySQL. E aqui eu já até criei as duas conexões. Então, uma, deixa eu mostrar aqui, usando o nosso MS SQL, o Connectivity Kit do SQL Server. Aqui a informação, como eu conecto, né, com esse servidor do banco de dados. A gente pode fazer um teste. Então, e aqui com essa ID que está conectada com o Chinook, que é o banco de dados que a gente criou. Então, essa já está. Agora aqui, eu também criei uma para o nosso banco que vai receber os dados, né? Para onde a gente vai estar migrando. Então, a gente está saindo do SQL Server para o MySQL. Então, aqui eu criei também. Deixa eu mostrar a gente tem o DSN, que é o do MySQL, do mesmo jeito. A única coisa diferente é que eu selecionei o banco de dados que eu criei para o Chinook, né? Aqui o meu DSN, a gente está conectado. E aqui, então, a mesma coisa. Então, eu selecionei aquele DSN, que é onde a gente vai estar migrando as tabelas e o banco de dados, né? Para o MySQL. Então, isso também já está selecionado. Então, agora, a parte de migração. Isso vai ser... Bom, aqui eu não tenho nenhuma tabela. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é conectar com o meu banco SQL Server, né? Então, eu tenho que criar a minha conexão aqui. Não. Aqui, fazer a conexão para a minha Workspace acessar as tabelas do SQL Server. Então, esse seria o primeiro passo.
né? Se você já tem uma tabela, já tem as tabelas numa workspace que estão no SQL, então você não precisaria fazer esse passo. Mas como essa é uma workspace nova, eu só estou usando para isso, né? Então, eu estou fazendo, o primeiro passo vai ser fazer a conexão. Então, aqui eu posso ver até as duas, mas eu vou conectar com a tabela do SQL Server. Vou deixar, é uma conexão nova. Aqui eu vejo as tabelas, né? Então, vou selecionar todas nesse grupo. Vou deixar o do sistema lá, que eu não vou precisar no MySQL. Então, eu seleciono as minhas tabelas. Aqui eu deixo as opções como default também, porque os dados estão em ANSI, não estão em OIM, e a gente já está usando o SQL Server, então eu vou deixar as opções como default. Então aqui detectou as 11 tabelas e a gente vai poder converter 11 tabelas. As tabelas estão listadas aqui. Então, continuando, né, no Wizard, vamos fazer a conversão. Então, a conversão termina. As tabelas foram conectadas com sucesso, né? Então, aqui a gente tem todas as tabelas. Se você abre aqui, a conexão está no SQL Server, usando o nosso ID. E com o servidor, tudo que a gente especificou é parte da nossa ID. Aqui no Properties Panel também você pode ver que teve a conexão, a informação da conexão, né? E a gente pode ver no Explorer a mesma coisa. Já estão conectados, todo mundo é como SQL Server. Tem a informação aqui, qual o SQL Server que a gente está usando. Eu estou usando o 2014, então está usando o driver nativo. E a informação da tabela e tudo direitinho aqui, acessando os dados. Então, esse é o primeiro passo, né? A gente está conectado, a nossa workspace está usando o SQL Server. Então, o próximo passo vai ser como a gente faz para trazer agora a nossa workspace para usar o MySQL. Então, o primeiro passo aqui, a gente já fez, então a gente está no SQL Server, e agora a gente vai transferir, vai usar o nosso wizard de conversão para fazer a conversão para o MySQL. Então, aqui a gente vai escolher aonde a gente está indo. Então, a gente vai para o MySQL. Então, por isso que é importante ter as duas informação das conexões, né, as duas IDs que a gente tem. E a gente continua aqui. Aqui a gente vê todas as tabelas, e essas duas são Dataflex, e o resto das tabelas são as que a gente está acessando no SQL Server, né? Então, a gente seleciona todas elas. E vamos aqui. Então, reconhece, né, que tem duas tabelas que são do HackNum e as outras são standard, porque a gente já está vindo do SQL Server, né? A gente clica Next, as duas a gente continua. E aqui a mesma coisa, o esquema a gente não especifica nada, porque é o banco de dados, né? Vou continuar com todas as opções de default. A gente revisa, esse é o resumo do que a gente vai estar fazendo. E aí, apertando Next, a gente começa a nossa conversão.
E funciona do mesmo jeito que a gente viu anteriormente, né? Com o DataFlex. Vai tabela por tabela e passando os dados. Então, a gente vê aqui. Então, isso é uma das coisas que vocês podem encontrar, né? Então, eu deixei aqui como exemplo, né? Como a gente pode ver as diferenças e como consertar isso, né? Então, a gente viu aqui que quando a gente converteu do SQL Server, deu um problema nessa tabela, que não conseguiu criar. Então, a gente vê aqui, abre o log, né, da tabela e vamos ver aqui, está aqui. Então, a tabela gerou um erro. Um erro porque tinha uma coluna duplicada. Aparentemente, quando estava criando o índice número 2, tem uma coluna duplicada. Então, aqui você já obtém alguma informação de como consertar o erro. Então, o log seria a primeira coisa, o primeiro recurso, né, que você tem para poder ver aonde ocorreu o problema. Então, a gente viu aqui que o problema está na criação do índice, na criação do índice número 2 dessa tabela. Então, a gente fecha aqui, encerra aqui. A gente vai ver agora que todas as tabelas aqui, né, vão estar, como vocês podem ver aqui no Property Panel, que estão já no DBC, né, e, consequentemente, isso significa o nosso MySQL. Mas se a gente for aqui na tabela do Playlist Track, ainda não foi convertida. Como teve um erro, a gente vê aqui que a tabela ainda está no SQL Server. Então, o que a gente pode fazer aqui, vamos abrir a tabela e ver o que está acontecendo com esse índice, né? Então, a tabela só tem duas colunas. Então, a gente abre o índice número 2 e certamente está com a coluna está duplicada. E nesse caso, né, você vê aqui que o índice é só no cliente, então é uma necessidade do DataFlex, porque como a gente só tem duas colunas para fazer, e esse é o primeiro índice para fazer único, né? Esse índice é um índice único. A combinação do Playlist ID e Track ID faz a combinação para identificar um registro. Então, o índice número 2, como vocês podem ver, tem esse server only, porque não foi trazido para o DataFlex, porque é um índice não único. Então, a gente pode até voltar aqui no SQL Server. A gente vê aqui os índices, né? Que a gente tem. Realmente, a gente tem dois índices. E esse aqui é um índice que não é um índice único. Então, só teria a Track ID. Mas como o DataFlex precisa os índices que sejam únicos, né? Naturalmente, o conversor, né, o nosso wizard, criou o índice como cliente. Então, para fazer o índice único, né, para converter esse índice como um índice único, criou o índice número 2 e pegou o índice do servidor, que era o Track ID, e adicionou aqui o que é a chave, que é considerada a chave para fazer o índice único. Infelizmente, aqui a gente só tem duas colunas e a coluna Track ID foi duplicada. Então, o que a gente pode fazer aqui é simplesmente eliminar esse índice para fazer a conversão para o MySQL, né?
a gente ficaria com o índice, que é o índice para achar cada registro, né? Que seria cada linha na coluna, na tabela, e o índice no servidor. Então, se a gente eliminar esse índice, que era do cliente, somente, né, do cliente, aqui a gente grava. Então, na nossa... E aqui a gente, vocês podem ver, né, vou fazer um refresh aqui. Cadê o refresh? E eu ainda tenho os dois índices, então eu só eliminei no lado do Dataflex, não eliminei nada aqui no nosso servidor, né? Então, deixa eu ver aqui na nossa parte aqui do INT, esse ainda está como SQL, e a gente tem só um índice. Então, aqui é que foi eliminado, né? A parte do Dataflex. Então, o que a gente pode fazer aqui, agora para converter, a gente vai fazer a mesma coisa. Pega o índice de conversão, porque, deixa eu ver se a tabela, acho que aqui, vamos fazer um refresh aqui também no MySQL. A gente já tem algumas tabelas, então o problema nosso aqui foi nessa tabela, né? A conversão dessa tabela. Então ele criou, mas não criou os índices, né? A gente vai eliminar essa tabela e converter essa tabela de novo. Então agora está lá, eliminamos do MySQL. A gente volta aqui, seleciona, vai ser o MySQL, então a gente vai criar a tabela no MySQL. Como vocês podem ver aqui, tudo já foi convertido, menos essa tabela, então a gente seleciona essa tabela novamente. Para converter, a gente pega as opções, revisa aqui, só uma tabela convertendo. E agora os dados estão sendo copiados. Agora a gente conseguiu que a tabela fosse convertida com sucesso. Então, a gente fecha aqui, dá um outro refresh aqui nesse banco de dados. E a tabela está aqui. E os meus dois índices estão lá. Tá? Então, a gente não teve o erro da conversão, né, do SQL Server. Então, quando a gente voltar aqui na tabela, já tá aqui no DBC, a gente abrindo a tabela, a gente vai ter os dois índices, né? O do servidor e o original. Então, vamos ver aqui. A gente pode fazer o mesmo teste no álbum, por exemplo, né? A gente pode vir aqui e salvar, né? Fazer uma edição aqui. A gente vem no MySQL, vai no álbum. E a gente vê aqui, número 7, tá como teste. Então, é a mesma coisa. Se eu elimino isso que eu já acabei de entrar, né? Volto aqui e a gente faz o update na tabela direto. Então, a gente está conectado
diretamente com uma SQL, né? E a aplicação, né, que a gente desenvolve agora vai refletir a parte, vai estar conectado diretamente com uma SQL, né? Então, agora deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Bom, lições aprendidas, né? Só isso, esses passos, né? Foram passos para vocês terem uma ideia de como é simples o processo, né? De transferir os dados para uma SQL e como alguma coisa que possa ser diferente, que vocês também possam fazer um troubleshooting, né? E consertar ao mesmo tempo e continuar com a migração. Então, umas lições aprendidas nossas, né? Do servidor, na parte do servidor, o colete, isso é importante, por isso que eu estou ressaltando aqui outra vez, porque se não tiver num colete certo, né, num colete que vá com os dados que a gente está gravando, isso é um problema para conseguir acessar e encontrar as linhas nas tabelas que a gente está buscando. Então, isso é um ponto muito importante para lembrar. E a gente, na primeira vez, acontece. Então, é importante ter certeza que o nosso colete está certo. Isso, deixa eu até mostrar aqui. Aqui, vamos ver, no nosso order entry, né? Que a gente... a informação no order entry, como a gente já está com o servidor setado para o Latin One, já está, quando eu criei o banco de dados novo, esse é a configuração, né? Essa configuração que é utilizada. Então, o nosso já está com o colete correto. Então, isso é importante fazer, né? Ter em mente. E antes de você criar o banco de dados, para setar e configurar o servidor do jeito que a gente precisa ter. A outra coisa, né? Essa diferença de banco de dados e esquema, que numa SQL significa a mesma coisa. Então, quando você usa o create database ou create schema, vai fazer a mesma coisa no servidor. Uma diferença, né, que é no nosso atributo, né, no DataFlex, é o DFI Owner, que normalmente, se é um SQL Server ou um DB2, ele pega a informação do esquema, que é o dono da tabela, né? No caso do MySQL, o que vai retornar vai ser o login da pessoa que está usando o banco, porque essa é a parte do DataFlex. Quando o esquema não está deixado em branco, né? Esse é o padrão, né? O default do valor que volta nesse atributo. Então, é uma diferença do que a gente está acostumado com o SQL Server, por exemplo. Uma outra configuração que a gente ainda está até investigando mais um pouco para ver o quanto isso afeta, né? Mas o uso do SQL padrão. Então, se o MySQL tiver com SQL Mode setado para ANSI, o que a gente pode ver aqui também, a administração, no nosso caso, a gente não... Deixa eu ver... Isso é onde a gente faz a configuração. Então, tem essa configuração do ANSI aqui, né? Que é para usar a sintaxe padrão do SQL, né? Em vez de uma sintaxe mais voltada para uma SQL. Então, se isso estiver setado, o que pode afetar o
uso, né, do banco. Então, deixa eu voltar aqui. Então, isso é uma coisa também para ficar, para a gente ter, para lembrar, né, quando a gente estiver configurando o servidor. Na parte do cliente, o DSN para configurar no ODBC de 32 bits, e também para usar o ANSI driver, né, que é quando estiver criando o DSN. Uma coisa que a gente viu, que eu demonstrei aqui, convertendo os índices, né, o que não for único, né, de índice único, vai ser criado como servidor, e quando a gente converte faz a conexão, né, o Dataflex automaticamente cria o índice cliente para você conseguir fazer uso do índice, então, no Dataflex. Então, no nosso caso, a gente teve que eliminar esse índice cliente para poder fazer conversão de um banco para o outro, mas depois, né, depois da conversão, nada impede que você volte e você precise ter acesso a esse índice do servidor, a criar o mesmo tipo de índice no Dataflex. Então, seria o mesmo índice que repete, né, a mesma coluna, mas vai ser só do lado cliente. Então, isso seria o próximo passo para a gente fazer no MySQL. Aqui a parte de conversão, o que eu demonstrei também, se você tiver uma aplicação Windows, né, e quiser conectar, por exemplo, né, uma aplicação web para acessar o mesmo banco de dados, o método mais simples seria copiar, né, a parte do INT e o folder dos dados para o workspace que você está querendo acessar com o mesmo banco de dados. Também para sempre lembrar que nem tudo que funciona no ambiente MySQL pode funcionar exatamente do mesmo jeito no outro. Como o MySQL tem várias versões, né, como o MariaDB e o Aurora, nem tudo que funciona no MySQL vai funcionar exatamente do mesmo jeito para o Maria. Então, o que me traz para a próxima linha, que é testar a aplicação, é fundamental fazer teste para não só ver essas diferenças e detectar o que teria que ser ajustado, né, de um ambiente para o outro, mas também para analisar essa parte que eu botei, que é a conexão, por exemplo, né? A Aurora é no Amazon, então, dependendo de onde o banco de dados esteja localizado, dependendo da região e da zona disponível, pode afetar a performance do banco de dados. Então, é uma coisa que, para fazer teste, dependendo do tipo de aplicação, precisa ser feito. Do mesmo jeito que configuração no NT, tanto no NT do MySQL quanto no NT geral do ODBC, né, vocês seriam recomendados para revisar e ver se a aplicação precisa de algum ajuste nesse nível. E no final, a gente ainda está aprendendo e modificando o produto, ajustando conforme a gente encontra qualquer obstáculo ou alguma coisa que a gente possa aprimorar, a gente vai estar revisitando o produto e tanto no nível do driver quanto da aplicação, né, do wizard, essas coisas. Então, MySQL é uma plataforma que está oficialmente já listada como que a gente dá suporte, né? Então, os produtos vão trabalhar com MySQL. E se vocês tiverem algum problema, alguma sugestão de melhoramento, a gente está aberto para fazer esse tipo de revisão, né? Porque a gente está no processo de constantemente estar fazendo isso. Então, agora a gente vai para as perguntas e a gente já está até no tempo aqui. Deixa eu ver o que o João estava coletando. Vamos ver algumas perguntas aqui, rapidinho, para a gente
para a gente ver e encerrar. Mas uma pergunta: qual a vantagem de converter tabelas para não ter mais o HackNum, né? Como é que fica o Find by HackNum? Bom, ter a tabela como um padrão mais SQL, né, com os identificadores de registro sendo a coluna e conteúdo dos registros, é mais uma convenção do mundo SQL, né? Então, isso ajuda. Com relação ao Find by HackNum, isso teria que ser revisitado no código, né, no fonte do programa, porque como uma tabela de HackNum passa para Standard, a gente tem que ajustar também como a gente está acessando. Uma forma, né, que vocês podem considerar é usando o Row ID. E isso, se vocês, até sem converter, né, vocês podem, não no mundo SQL, mas até no mundo DataFlex, vocês já podem estar usando Find by Row ID, tudo relacionado com Row ID, antes até de fazer a migração para o MySQL ou para qualquer outro SQL backend. Então, isso seria um ajuste no código, né? Se vocês decidirem eliminar o HackNum. Posso migrar o DB2, o banco de dados DB2 direto para o MySQL também? Sim, sem problema. Seria o mesmo processo, né, que eu mostrei com o SQL Server, seria para o DB2. Com o MySQL, existe ainda a limitação de 15 índices para cada tabela? Não, essa é uma limitação de arquivo DataFlex, né? Então, qualquer outro banco, sendo SQL Server, MySQL, DB2, não, essa limitação não aplica, né? Esse limite não aplica. Então, a única coisa que alguns comandos, né, como find, por exemplo, que você pode usar o index ponto e o número do índice, isso teria que ser eliminado. Você teria que eliminar esse index ponto, número do índice. Teria que revisitar os comandos, onde os comandos são usados, e somente usar o número do índice, né? Então, se tiverem 16, o índice número 16, para achar um registro na tabela de clientes, por exemplo. Então, é find clientes by e o número do índice, que é 16. Não ia colocar índice ponto 16, né? Essa seria a única diferença. Outra pergunta. Com MySQL, qual a forma recomendada para atualizar o banco de dados no ambiente do cliente ao implantar uma nova versão da aplicação? Bom, se for a estrutura do banco, né, a estrutura de tabela que precisa ser revisitada, normalmente programas, quando você faz esse tipo de update, né, o programa mesmo usa o structure and, structure start, structure and, para fazer a atualização, verifica a versão ou tem algum modo, né? Isso continuaria do mesmo jeito, se isso é parte do programa. Se também a possibilidade, quando você passa por um programa, por um banco de dados, né, que é a SQL, para usar a Embedded SQL, para fazer, de repente, um tipo de modificação necessária no programa, na aplicação, né? A única coisa que se você estiver usando o cache, né, o CCH, os arquivos CCH, seria para eliminar os arquivos, para não ter tá fora de sincronia, né? O que você tem no arquivo, no banco de dados, e a estrutura que está em cache no CCH. Então, normalmente, a forma mais fácil de você fazer isso, né, de trazer o CCH para estar atualizado, seria deletando, né, não copia ou deleta o CCH
atual e deixa a aplicação, quando for rodar a primeira vez, você faz roda a primeira vez para poder fazer, construir de novo o CCH. Essa seria a única coisa para ficar atento, né? Outra pergunta, um servidor MySQL do Linux, né, no Linux, pode ser usado com Dataflex? Sem dúvida, pode. Desde que você tenha o cliente configurado, né? Quando você cria o DSN, você configura o cliente para acessar esse servidor, você tem acesso a esse servidor, não importa onde o servidor está instalado, que você vai ter acesso. Então, isso só vai ser dependendo da configuração do DSN. Uma outra pergunta, tem o sistema multi-empresa, usando o Dataflex, né? E trocando diretório. Então, está usando o banco de dados nativo, que é o Dataflex, e trocando diretório em tempo de execução. Como faria isso com o MySQL? Bom, uma opção, né, que eu até falei um pouco, é usando a Connection ID. Você pode, em vez de estar trocando diretório, você troca o banco de dados que você está acessando com aquela Connection ID, né? Então, isso seria uma opção. Uma outra opção também é fazer uso do mesmo jeito que você faz no diretório, né? Apontando para um diretório data, né? Diferente. Um diretório de dados diferente. E dentro de cada diretório de dados, você teria os arquivos INT correspondentes à empresa nova, né? Que seria apontando para o banco de dados correto, né? O banco de dados da vez que vocês querem acessar. Acho que essas são as duas opções que eu penso que seria mais, assim, para fazer, né? Para apropriada, né? Para essa situação. Uma outra pergunta, posso fazer alteração na estrutura das tabelas diretamente no Workbench? Sem dúvida, isso você pode fazer, e a gente até recomenda o uso, né, das ferramentas nativas para esse tipo de coisa, manutenção do banco e essas coisas todas. Mas a única coisa, de novo, né, é só para manter a sincronia com o lado Dataflex, para eliminar os arquivos de cache, se isso for envolver a mudança de estrutura no arquivo, né, na tabela, para poder eliminar e continuar na sincronia, né? Então, agora, vamos ver. A gente já está aqui, a gente já passou um pouquinho do tempo. Eu não sei. Vamos ver. Então, eu acho que por agora a gente vai encerrando, mas vocês podem mandar qualquer outra pergunta, se vocês tiverem mais perguntas, para mandar para o e-mail da Data Access, e a gente manda a resposta para vocês. E, mais uma vez, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa que, quando vocês começarem a utilizar o Connectivity Kit, o MySQL, se tiverem ou sugestão ou encontrar algum problema, a gente quer saber sobre esses problemas, a dificuldade ou o que vocês tiverem para sugerir. Então, para entrar em contato conosco, que a gente, como eu falei na outro slide aqui, que a gente está aprimorando, a gente está ainda, né, aprendendo com o uso e com tudo dos nossos usuários, e para aprimorar o produto. Então, vai ser muito bem-vindo qualquer feedback que vocês tenham, a gente quer ouvir. Então, eu vou parando por aqui, agradecer, né, para vocês que conectaram com a gente hoje, e agradecer ao João Rinaldo, que ele está ajudando aí
com o webinar, passando as perguntas e tudo, e toda a equipe da Dataxis Brasil, né, que organizando esses webinars para a gente fazer a comunidade mais coesa e compartilhando informação. Então, mais uma vez, obrigada, e qualquer pergunta, a gente está aí com o e-mail e o contato aberto.